Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio do Dinheiro em Pauta, um programa da Mercatus que vai te atualizar semanalmente sobre os principais acontecimentos da economia e como isso vai afetar o seu bolso no final do dia. Ao meu lado, Guilherme Lages, ele que é economista e advisor de investimentos da SG Multifamily Office e vai comentar o top 3 notícias da semana aqui pra gente. Bom, Michele, um prazer estar aqui, né? Acho que é um canal bem interessante, né? A gente está trazendo algumas discussões que são relevantes, né, para a gestão do nosso patrimônio. E se me permite fazer só uma consideração, né, que a gente é exposto a uma enxurrada de notícias, né? E é o que a gente chama de ruído, né? Que é tudo aquilo que tenta capturar nossa atenção, todas essas notícias, eventos, fatos, assim, que nos capturam de fato e que são informações que não são estratégicas, que não são interessantes, que não são relevantes para a nossa tomada de decisão. Pelo contrário, que nos atrapalham, né? Nos levam a tomar decisões que não são estratégicas para a condução do nosso patrimônio. É o contrário do que a gente chama de sinal, né? O sinal são aqueles eventos, são aqueles acontecimentos que de fato impactam nos fundamentos da nossa estratégia, né? Da nossa estratégia de gestão do nosso patrimônio como um todo. Então, da minha parte, né, eu busco fazer esse filtro, essa curadoria para tratar assim de assuntos que são interessantes, obviamente, e que podem impactar o nosso patrimônio. Então esse é o nosso objetivo, né? Fazer justamente esse filtro para vocês do que realmente vale a pena saber ou não sobre economia, sobre investimentos. Então, para começar, Guilherme, vamos falar aí sobre essa declaração do Joaquim Levy, né? Sobre o PIB no ano que vem. Ele que é ex-ministro da Fazenda e hoje ele trabalha como diretor de estratégias econômicas do Banco Safra. E ele parece estar bem otimista aí para o PIB no ano que vem. O que é que você acha sobre isso? Verdade, né? O Joaquim Levy é uma referência, assim, a palavra dele tem peso, né, dentro do mercado e surpreendeu porque destoou, né, da média da projeção do mercado para o final do ano que vem, que está em 1,5, né, para o nosso PIB. O que é interessante a gente retirar aí do relatório, né, que virou notícia, dessa construção do cenário do Joaquim Levy, né? Ele elenca três principais fatores para essa projeção, né? O primeiro, o destravamento do consumo das famílias, né, das pessoas físicas, devido às sucessivas reduções da nossa taxa básica de juros, né? A gente espera que no ano que vem a gente tenha uma Selic aí de 1 dígito e já com essa redução que a gente já vem observando nas últimas reuniões do Copom, a gente já começa a ver esse crédito lá na ponta sendo destravado, né? A gente já começa a ver a curva ascendendo, né? E ele, como está lá dentro do Safra, consegue ter números ali em tempo real, né? A inflação nossa arrefecendo, então dá margem para o Banco Central continuar com as reduções da nossa taxa básica de juros. Como segundo ponto que ele coloca, a oportunidade do Brasil se inserir numa cadeia global de valor no sentido da economia verde, né? Da energia limpa, eólica, solar, outros combustíveis limpos, né? E que isso traria toda uma cadeia de produtos com valor agregado para o Brasil. E aí uma outra condição que tá tudo junto, né, tudo concatenado, a aprovação da reforma tributária, que seria o terceiro fator que ele elenca. A gente traz uma simplificação com essa reforma tributária, né? Acho que não cabe aqui a gente discutir se é ideal ou não, se poderia ser melhor ou não, se ter menos exceções ali dentro, um imposto só ou dois, enfim, o fato é que ela traz uma simplificação do que é hoje. Não é muito difícil trazer uma simplificação visto a complexidade que existe atualmente, mas isso é o fato, e o fato que essa simplificação é uma condição importantíssima para a atração desse investimento estrangeiro, né? Então a gente tem essa condição de criar uma cadeia de valor de fato
aqui no Brasil. Juro é o preço do dinheiro. Quando os juros dentro de uma economia caem, existe um aumento da oferta de crédito, justamente porque o preço do dinheiro está mais barato. Essa oferta de crédito adicional dentro da economia leva a um aumento no consumo das famílias, né? Está mais barato financiar, tomar recursos emprestados para consumo. Por outro lado, toda essa demanda adicional faz com que haja uma necessidade de um incremento também nos investimentos. Então, todo esse ciclo de aumento de consumo e investimentos impacta também no PIB dentro de uma economia. Nossa segunda notícia, né, relevante aqui dessa semana que a gente traz é sobre a estabilização da inflação nos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor do país, que mede uma ampla cesta de bens e serviços que são muito utilizados, ele permaneceu inalterado em outubro, se comparado ao mês anterior. Então, a gente teve um aumento anual aí de 3,2%. Então, Guilherme, o que é importante a gente saber sobre os Estados Unidos que afeta aqui nossa economia, né, no Brasil? Bom, os Estados Unidos, assim, ele tem um peso, o maior peso, né, dentro da economia global. E esses sucessivos aumentos da taxa básica de juros, né, americana drenou todo o capital financeiro global para lá. Nos últimos meses foi isso que a gente assistiu e isso que bateu muito na nossa bolsa, né, no nosso câmbio. Os bancos centrais utilizam a taxa básica de juros para controlar a inflação, né? É por isso que é um fenômeno global o aumento das taxas básicas de juros, né, para controle da inflação, né? A gente sai de um período de taxa de juros, né, básica zero, né, no mundo para juros reais aí positivos em diversas economias desenvolvidas, né? Os Estados Unidos, por ser considerado esse porto seguro, como ele tem esse prêmio, né, por estar com o dinheiro ali dentro da maior economia do mundo, ele acaba drenando todo esse capital para lá. E isso faz com que se saia dessas posições mais arriscadas, que são os países emergentes, né? Brasil ali no meio. Somente a sinalização de que esse aumento da taxa básica de juros americana já traz um alívio aqui para a gente, para os nossos ativos de risco, né? Então a gente já sente esse efeito com a retomada dos preços da nossa bolsa aqui internamente, aqui no Brasil. Só para o pessoal entender melhor, a questão dos juros está muito atrelada ao investimento em renda fixa, né? Então, se os juros ele é baixo, vai ter menos procura em renda fixa e mais procura em investimento de risco, como é que você está falando. Exatamente. E principalmente isso que a gente traz é os títulos públicos americanos de curto prazo, né? Que é o porto seguro do mundo, né? Se ele está pagando ali 4,5, 4,8, 5, o capital corre para lá, né? Porque é um bom prêmio para um risco que seria teoricamente o risco zero dentro da economia global, né? Então, qualquer sinalização de mudança dessa taxa altera o fluxo financeiro, né? Então, o mercado estava esperando, né, uma inflação mais difícil de ser controlada e, por isso, projetando mais aumentos ali das taxas básicas de juros americana. E com os números que começam a sair, a gente vê que a inflação está sendo controlada, né? E o mercado já projeta que essa taxa básica de juros vai se manter. Foi o que aconteceu na última reunião e a projeção que se mantenha nas próximas, né? E somente esse fator foi responsável pela vinda de capital estrangeiro aqui para o Brasil. Isso impacta os negócios da economia real, né? Também. Óbvio que no segundo momento, né? O capital financeiro ele tem uma mobilidade maior, né? Você consegue investir na bolsa em instantes, né? O investimento direto ele tem uma mobilidade ali mais reduzida, né? Você precisa investir em plantas, gerar emprego, enfim. Então fica a dica, né? Se você tem interesse em investimentos, em economia, também vale a pena ficar atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos e como isso pode afetar também a gente aqui no Brasil. Passando para a nossa última notícia, né, do top 3, essa semana tivemos uma declaração
do presidente do Banco Central, Campos Neto, sobre um super app aí em 2 ou 3 anos, que integraria todas as finanças dos consumidores, ao invés de precisar utilizar um aplicativo para cada banco, né? Então, a ideia seria facilitar a gestão de todas as suas contas em um único aplicativo. E eu quero saber, Guilherme, de você, o que é que você achou aí dessa ideia? Faz sentido? Bom, acho que faz total sentido, né? Como que ele coloca que pode ser uma realidade, né? Que deve ser uma realidade, muito pelo movimento que já é feito em outras áreas dentro do mundo financeiro, né? A gente já tem consolidadores de posição de investimento, já tem outros serviços ali dentro desses softwares que puxam, né? Que consolidam, que a gente consegue ter uma gestão unificada de toda a nossa posição. Mas essa declaração dele repercutiu bem no mercado, porque os bancos, as corretoras fazem investimentos massivos, né, em tecnologia dentro dos aplicativos, né? Então, a chegada de um super app para substituir todo esse investimento de tecnologia deu o que falar dentro do mercado. Mas a busca, né, que as corretoras, que os bancos fazem, hoje é para o que chamam de principalidade, né? O banco, a corretora, ela sabe que aquele cliente dela não tem somente ela como instituição financeira, tem várias, né? Então, a briga não é pelo correntista, é para que esse cliente utilize este banco, essa corretora como instituição principal. E é interessante porque a vinda de um novo aplicativo traz uma concorrência, né? Assim, e os aplicativos dos bancos, eles já têm um marketplace ali, já tem outros serviços ali por trás. Então ele já busca incorporar outros serviços que não são só financeiros, né? Contratos seguros, tem lojas ali com desconto, enfim, tem todo um marketplace já hoje nesses aplicativos dos bancos e corretoras, né? Então já é uma realidade, né? Assim, já é uma disputa para que o cliente utilize somente como fonte principal ali, né, da utilização um determinado banco ou corretora. Provavelmente os bancos não viram com uma boa... Não tiveram uma boa recepção. Eles defendem essa posição, né, que não é tão fácil simplesmente criar um super app que todo mundo vai migrar para ele. Né? Porque eles já estão num estágio muito avançado desse marketplace. Né? O cenário ideal para você seria existirem todas as opções de bancos e aplicativos que existem hoje e ter o super app como um fator adicional ou ter apenas o super app? Não, certamente eles concorrerem, né, para oferecer a melhor usabilidade ali para a gente, né? Ter um super app pode ser muito bom, a gente precisa usar, né, para saber. O fato é que as corretoras, os bancos já têm quase esse super app, né? A gente já consegue fazer muita coisa ali dentro de um aplicativo só, né? Mas vai ser interessante essa briga e quem ganha, acho que são os clientes, é a gente que utiliza, sem dúvida. Perfeito. Então vamos ficar aí aguardando, né, ver quais são as novidades nesse setor para que o consumidor realmente seja beneficiado. Então, Guilherme, obrigada pela participação. Foi bastante interessante o nosso papo. Comenta aqui, né, se você gostou desse nosso primeiro episódio, o que é que você aprendeu hoje de novo e sua opinião sobre o Super App. Até a próxima semana.